nós somos uma geração eleita, um povo escolhido e querido pelo Senhor. Ele nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. A palavra do Senhor, ela é bem clara, que o Senhor ele nos tira das trevas para a luz. Então, quando o Senhor ele nos tira das trevas e nos traz para a luz, aonde nós chegarmos, essa luz ela precisa resplandecer. Eu quero dizer, se fosse para me dedicar um tema a esta palavra, você é só um, mas você faz a diferença. Porque o mundo lá fora, muitas das vezes, ele coloca em nós que nós somos apenas um e que não vai ter diferença. Mas eu quero te dizer nesta noite que sim, faz a diferença. Em você ser um, você faz a diferença sim. Se você entender esta palavra, que quando o Senhor ele nos diz que Ele nos tirou das trevas e nos trouxe para a luz, então aonde nós chegarmos, nós iremos resplandecer a luz de Cristo, a luz do Senhor, porque não é sobre nós e sim sobre Ele. Quando nós nos posicionamos como homens e mulheres, como jovens, aonde o Senhor nos coloca, aonde nós estivermos, as pessoas que tiverem à nossa volta, elas vão começar a nos observar. Independente de você ser cristão ou não, as pessoas lhe observam. Mas a palavra do Senhor, ela é bem clara, que o cristão, ele é rodeado por uma grande nuvem de testemunho. Então, o olhar vai ser maior quando nós dizemos que aceitamos a Jesus como nosso único e suficiente Salvador, e nós, de vez de ser luz, nós estamos sendo trevas lá fora. E não foi para isso que o Senhor te chamou, não foi para isso que o Senhor me chamou. Então que nós venhamos entender nesta noite o chamado, a vocação que nós temos neste mundo. Nós precisamos ser cristãos, dentro e fora da igreja. Não adianta eu estar aqui dentro, glorificando, adorando, exaltando o nome do Senhor, e lá fora eu não estar testemunhando com a minha vida aquilo que Deus é, aquilo que Ele nos deixou como ensinamento na sua palavra. É fácil? Não, não é. Mas o Senhor, como a palavra do Senhor já diz, a misericórdia do Senhor, ela nos alcança todos os dias, para que nós venhamos entender a nossa pequenez, para que nós venhamos entender que nós somos falhos, nós somos pecadores, sim, mas o Senhor ele quer que nós reconhecemos isso, e nós falamos a Ele isso. Glória a Deus. O mundo lá fora diz: você é só um e não faz diferença. Mas a palavra do Senhor, ela vai nos dizer: vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Que nós venhamos ser luz, meus irmãos, neste mundo de trevas, porque das trevas Ele já nos tirou. Aleluias. Abre a sua Bíblia também em Isaías 55. Isaías 55 e o versículo 6. O inimigo muitas das vezes ele coloca na nossa mente, no nosso coração, que ainda temos tempo, ainda dá para viver do jeito que está, fazendo as mesmas coisas. Mas a palavra do Senhor, ela vai nos dizer em Isaías 55 e o versículo 6:
Buscai o Senhor enquanto se pode achar, e invocai enquanto está perto. Que nós venhamos entender nesta noite que o tempo que nós temos é hoje, é o agora, e nós precisamos colocar em prática aquilo que o Senhor nos entregou, aquilo que o Senhor nos deixou. Você pode pensar que ainda há muito tempo, mas a palavra do Senhor vai nos dizer que nós temos que buscar o Senhor enquanto ainda é possível achar. Porque vai chegar um tempo que não vai existir mais tempo. E o que você tem feito? O que você tem entregado ao Senhor? Que nós venhamos refletir nesta noite. Muitas das vezes nós colocamos como dificuldade, como algo tão difícil. Mas não é, meus irmãos. Se nós pararmos para pensar, todos os dias nós temos a oportunidade de falar do amor de Jesus. Nós temos a oportunidade de falar desse Deus. Seja em casa, com as nossas ações, com a nossa maneira de falar, com as nossas atitudes, no nosso trabalho. Eu creio que é impossível, no tanto de tempo que a gente esteja em um determinado lugar, se a gente não já escutou alguém falando que está passando por um momento difícil, por uma luta, por uma enfermidade, ou pela falta de algo que está vivendo. E nós temos a oportunidade de falar de Jesus para essas pessoas, porque nós sabemos que só o Senhor Ele pode preencher todas as lacunas do nosso ser. Porque se nós estamos passando por algo, por um momento difícil, por uma enfermidade, por uma luta, nós sabemos a quem nós vamos recorrer, nós sabemos a quem nós vamos clamar, nós sabemos a quem nós vamos buscar. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. É tão grandioso o Deus a qual nós servimos, que da mesma velocidade que Ele pode responder uma oração, ela também pode ser demorada, mas eu quero testemunhar algo que eu vivi ontem naquele culto. Aleluia. O Senhor, Ele usou a Rebeca em um determinado momento e Ele pediu para que as pessoas levantassem um clamor. Ela ia dar um tempo para que você orasse, você clamasse por algo que você estava vivendo, que você estava passando. E naquele momento eu comecei a orar ao Senhor. Eu comecei a clamar ao Senhor e apresentar uma determinada pessoa em oração. E eu orando ao Senhor, chorando, clamando ao Senhor. E eu me lembro que a minha oração foi: Senhor, inquieta esta pessoa. Eu não sei como, mas o Senhor vai visitar esta pessoa. E essa pessoa, o Senhor vai despertar ela. Eu creio, Senhor. Aleluia. E não demorou muito. Aleluia. Glória. Quando foi hoje, pela manhã, essa pessoa, ela chega na minha casa. Aleluia. E ela diz assim, acho que faz mais de mês que essa pessoa não vai na minha casa. E bate na porta e a gente vai abrir, e eu acho que a minha feição até mudou, e essa pessoa até percebeu que a minha feição mudou. Mas eu me espantei e entrou, almoçou e ficou calado por um tempo e me olhou e disse: eu tive um sonho. E o Senhor, Ele, neste sonho, eu estava em um lugar onde tinha muitas pessoas, muitas crianças, e eu começava a pregar, falar
pessoa neste sonho que há muito tempo eu não tinha visto. E esse sonho me fez ficar refletindo. E ali eu entendi que não é em vão quando nós oramos, quando nós clamamos, quando nós pedimos respostas ao Senhor. Porque o que o Senhor ele espera, meus irmãos, é o coração contrito, é o coração que se derrama na presença do Senhor. É quando nós entendemos que nós somos pequenos, mas o nosso Deus é grande. O Deus a qual nós servimos, Ele é onisciente, onipresente e onipotente. O nosso Deus, Ele está aqui, mas Ele também está lá. Ele também está onde nós temos orado, onde nós temos clamado, onde nós temos buscado uma solução, uma resposta. E eu creio que quando eu estava ali naquele lugar, o Senhor ele estava já preparando o sonho para despertar a pessoa a quem eu estava orando. Então creia, meu irmão, creia, minha irmã, que enquanto você ora, enquanto você busca, o Senhor ele está ouvindo o seu clamor, a sua oração. Não pense que é em vão. Quando nós nos posicionamos, quando nós nos colocamos diante da presença do Senhor, Ele ouve, Ele atende. Muitas das vezes Ele pode estar em silêncio. Pode ser que não seja como foi comigo. No outro dia a resposta, mas creia que a resposta virá sobre a sua casa, sobre o seu lar, sobre a sua família. Mas para isso, meu irmão, você precisa clamar, você precisa buscar, você precisa se derramar na presença do Senhor. Muitas das vezes nós vestimos uma armadura. Eu sou forte, eu posso, é eu quem faço. Não, é o Senhor quem faz. É Ele quem te sustenta, é Ele quem te guarda, é Ele quem governa a tua casa. Oh, aleluia, Jesus. E que nós venhamos buscar a este Deus enquanto ainda se pode achar, enquanto as respostas das nossas orações são ouvidas e respondidas. Aleluia, aleluia, Jesus. Abre a sua Bíblia em Provérbios. Aleluia. Provérbios 14. e 12. Nós somos um povo escolhido de Deus. E creia que você faz a diferença. Aonde o Senhor lhe colocar, aonde você estiver, você faz a diferença. Você é importante. Aleluia. E muitas das vezes o inimigo coloca na nossa mente que ainda há tempo. Mas lembre-se que o tempo é hoje. O tempo de buscar é hoje. O tempo de mudar é hoje. O tempo de fazer a diferença é hoje. O tempo de clamar é hoje. Pela sua casa, pela sua família, pelos seus filhos. Aleluia. Aleluia, Jesus. Em Provérbios 14, 9, 12, perdão, vai nos dizer assim: há um caminho que parece certo ao homem, mas no final conduz à morte. O mundo lá fora, ele diz assim: viva do seu jeito, ninguém manda em você. Mas a palavra do Senhor vai nos dizer que há um caminho que parece certo ao homem, à mulher, aos jovens, aos nossos olhos, mas o final conduz à
morte. Que nós venhamos entender que nós não devemos viver como o mundo vive. Nós não devemos viver da maneira que os ímpios vivem. Nós devemos viver de acordo com a palavra do Senhor. Não existe essa de pecado e pecadinho. Tudo é pecado. O Espírito Santo de Deus, ele incomoda quando nós temos o temor do Senhor. Quando nós aceitamos ao Senhor. A primeira vez que você levantou a sua mão e você declarou que a sua vida pertence ao Senhor, um temor, ele começa a ser gerado dentro de você. E quando você faz algo que entristece o Espírito Santo de Deus, ele começa a te incomodar. E ele vai para a sua mente, ele coloca pessoas, ele vai mostrar de todas as maneiras que a forma que você está agindo é errada. Mas muitas das vezes, nós, como homens falhos, e que muitas das vezes tiramos a nossa visão do alto que é Cristo, continuamos fazendo aquilo que entristece o Espírito Santo de Deus. Aleluia! E isso vai nos afastando, vai nos afastando, vai nos afastando, e quando vamos ver, já estamos nem gelados, é congelados. E não é isso que o Espírito Santo de Deus quer. Eu quero te fazer refletir nesta noite, que se tem algo que você tem feito que tem entristecido ao Senhor, e você sabe que isso tem entristecido a Ele, que você peça perdão hoje, que você se reconcilie com o Senhor, que você comece a buscar desse Deus e peça ajuda para que você não continue da mesma maneira que você está, porque não é isso que o Senhor quer para mim e para você. E Ele nos faz lembrar mais uma vez que nós devemos buscar o Senhor ainda enquanto se pode achar. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Que você venha viver da maneira que o Espírito Santo de Deus quer, e não da maneira que você quer. Abra sua Bíblia também em Romanos 6, 23. Romanos 6, 23. Oh, aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Uma frase bem conhecida. Aproveite o agora. Depois você se arrepende. Como se fosse algo que não tivesse uma consequência. Não, tudo bem você fazer algo que não desagrada a Deus. Amanhã Ele perdoa e o amanhã não vem. Aí daqui para lá você se encontra com a morte e não deu tempo de se arrepender. A palavra do Senhor, ela vai nos dizer em Romanos 6, 23. O salário do pecado é a morte. Aleluia, Jesus. O salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. E como iremos alcançar a vida eterna? É fazendo aquilo que não agrada a Deus e amanhã se arrependendo, ou é sendo um filho obediente ao Senhor? Que quando Ele diz assim, filho, não é por aí, e você se desvia do caminho. Filho, não faz isso, e você não faz. Aleluia.
Porque, como eu disse, meus irmãos, o Espírito Santo de Deus, ele brada no nosso coração, na nossa mente, quando nós estamos agindo de maneira que não agrada a Ele. Que nós venhamos buscar o Senhor, para que nós venhamos herdar a vida eterna. Glória a Deus, aleluias. Abra também a sua Bíblia em Êxodo 23. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluias. Êxodo 23, 2. Outra frase muito conhecida no mundo. Todo mundo faz, não tem nada a ver. Eu posso fazer também. Êxodo 23, 2. Glória a Deus. Não seguirás a multidão para fazer o mal, nem numa demanda falarás, tomando parte com o maior número para torcer o direito. Muitas das vezes, vem pessoas à nossa volta, ainda mais quando também somos jovens, fazendo coisas que não agradam ao Senhor, e elas olham. Nós que já fomos jovens também, né? Olham para nós e diz: vamos para tal lugar, vamos para determinada festa, esse ambiente. Não, é só você ir para a festa, não precisa beber não. É só você ir para este lugar, mas você fica lá só com a gente. E qual é o testemunho que nós estamos dando? Andando em lugares que nós sabemos que não agrada ao Senhor, que nós sabemos que entristece ao Espírito Santo de Deus. Então nós não devemos fazer o que todo mundo faz, e sim fazer aquilo que agrada ao Senhor. Os princípios e os valores que o Senhor nos deixou através da sua palavra. Mateus 6. Aleluia. 6:33. Eu amo este versículo. Aleluia. Glória a Deus. Porque nos faz entender que nada nesta vida é mais precioso do que a presença de Deus sobre a nossa vida. Você pode ter casa, carro, você pode conquistar família, você pode ter um bom emprego, você pode ter feito a melhor faculdade, mas se você não tem a presença do Espírito Santo de Deus dentro de você, eu digo com convicção, você não é feliz. Você não tem a paz que excede todo o entendimento. Você pode estar passando pelo momento mais difícil da sua vida, mas se você tem a Deus, e se você teme a Ele, você entende que Deus ainda está no controle de todas as coisas. E que esta luta, esta dificuldade, este momento que você está vivendo, não se compara à grandeza do nosso Deus. A palavra do Senhor, ela vai nos dizer em Mateus 6:33: mas buscai o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. A Bíblia, ela não diz: vá procurar um emprego, vá fazer uma faculdade, se case, tenha filhos. Não, a palavra primeiro nos diz o quê? Buscai primeiramente o reino de Deus e a sua
acrescentadas. Glória. Aleluia. Nós podemos dizer que isto é uma promessa. Foi o Senhor quem nos deixou. Mas muitas das vezes nós queremos fazer do nosso jeito, da nossa maneira. E aí nós pagamos o preço. Aleluia. Quando nós queremos agir da nossa maneira, do nosso jeito, nós pagamos o preço. E um conselho que eu dou aos jovens que aqui estão: busque do Senhor. Antes de qualquer coisa que você for fazer, qualquer atitude que você for tomar, ore ao Senhor. Peça ao Senhor que te direcione, que te mostre, porque eu creio que Ele vai te ouvir, Ele vai te direcionar, Ele vai te fazer entender qual é o melhor caminho a ser seguido. Aleluia. Porque quando nós colocamos o Senhor em primeiro lugar na nossa vida, quando nós colocamos Ele como prioridade na nossa vida, Ele começa a ter a total liberdade de agir na nossa vida e fazer como Ele quer, da maneira que Ele quer. Então quer dizer que se eu fizer assim, eu não vou ter dificuldade, eu não vou passar por momentos difíceis. Não, não é isso. Mas você vai ter Ele ao teu lado, você vai ter o Senhor te conduzindo, te dando força, te ajudando, te mostrando como é que você vai passar por este momento, por esta dificuldade. Mas quando nós queremos fazer do nosso jeito, da nossa maneira, nós sabemos como é pagar um preço, como é difícil. A palavra de ontem me fez ficar refletindo. A Rebeca trouxe um ponto que eu não tinha parado para perceber. Jonas, quando ele sai da presença do Senhor e tenta se esconder da vocação, do chamado que Deus tinha para a vida dele, ele foge para um lugar que é 3 quilômetros, eu acredito, mais longe da onde o Senhor mandou que ele fosse. Mas quando ele é engolido pelo peixe, ele é jogado na terra. E quando ele é jogado na terra, ele não cai em mim. Ele cai no mesmo lugar onde ele estava. O que Jonas fez? Ele só tardou aquilo que Deus tinha para fazer na vida dele. Ele só fez com que ele sofresse ali, naquele lugar, e também colocasse em risco a vida das pessoas que estavam ali dentro daquela embarcação junto com ele. Então, quando nós fugimos do propósito de Deus, quando nós fugimos do chamado, quando nós fugimos daquilo que Deus colocou como promessa, como propósito da nossa vida, nós só estamos tardando de acontecer. E isso só prejudica a nós e também aqueles que estão à nossa volta, na nossa casa. Porque quando nós temos um chamado, se eu tenho um chamado, o chamado também caminha juntamente com meu esposo. Se meu esposo tem um chamado, esse chamado também caminha juntamente comigo. Glória a Deus. Aleluia. Então que nós venhamos entender nesta noite o que nós temos buscado primeiramente. Porque a palavra do Senhor nos ensina que devemos buscar primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vão ser acrescentadas na nossa vida. Mas isso não impede, se não estamos buscando a Deus, isso não impede das coisas acontecer à nossa volta. Isso não impede. Mas não vai ser de acordo com a vontade de Deus. E a vontade de Deus, nós sabemos que ela é boa, perfeita e agradável. Então, se nós não queremos tardar aquilo que Deus tem para a nossa vida, para a nossa casa, para a nossa família, então vamos ouvir, vamos buscar, vamos orar, vamos clamar, vamos dedicar a nossa vida ao Senhor. Porque assim as demais coisas vão ser acrescentadas na nossa vida. Aleluia, Jesus. Abra sua Bíblia também em Romanos,
Aleluia. 12. Glória a Deus. Romanos 12, 2. Amém. Muitas das vezes nós estamos em determinados lugares. Existem pessoas que estão ali e nós começamos a agir, a falar de uma maneira que não é aquela que agrada ao Senhor. Aleluia. Isso acontece. Mas, como eu disse, o Espírito Santo de Deus, ele nos incomoda a nos mostrar que nós não estamos agindo da maneira correta. E muitas das vezes nós queremos se encaixar naquele ambiente para sermos aceitos. Nós queremos estar ali e conversar as mesmas conversas, ter as mesmas atitudes, mas não foi para isso que Deus nos chamou. A palavra do Senhor vai nos dizer em Romanos 12, 2: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja boa, perfeita e agradável vontade de Deus. O Senhor, ele não nos chamou para nos encaixarmos nestes ambientes, mas sim para que nós venhamos transformar estes ambientes através das nossas vidas, através das nossas atitudes, através do nosso falar, do nosso agir. Porque é o Senhor quem transforma, é o Senhor quem molda, é o Senhor quem limpa, é o Senhor quem tira aquilo que não agrada, aquilo que não convém a Ele. Aleluia. E não é querendo nos encaixar nestes ambientes que o Senhor, ele vai começar a fazer a obra, o milagre, operar na vida das pessoas. Quando você se posiciona como um homem de Deus, como uma mulher de Deus, nas suas ações, no seu agir, no seu falar, de acordo com os princípios e valores que o Senhor nos deixou, automaticamente as pessoas que vão estar à nossa volta, elas vão dizer: aquele homem é diferente, aquela mulher é diferente, aquela mulher fala diferente, aquele homem se comporta diferente. Aleluia. E muitas das vezes eu até falo: quando eu ser crente, eu vou ser igual fulano, eu vou ser igual Senhor. É isso que nós devemos, essas ações, atitudes que nós devemos ter como referência, como espelho para as pessoas que estão lá fora. Porque é tão triste, meus irmãos, quando as pessoas olham para as outras pessoas e estão conversando, vamos falar sobre Deus para alguém, pregar o Evangelho, e alguém chega e diz: ah, ser crente igual fulano? Não, vou não. Vai para a igreja para ser igual fulano e tal? Vou não. Aleluia. E isso está o quê? Está manchando a imagem de quem? Do pastor? Da placa da igreja? Não, é de Cristo. Aleluia. É de Cristo. Aleluia. E qual é o preço que a gente paga quando a gente tem atitudes como essa? Que nós venhamos, irmãos, fazer diferente, que nós venhamos ser referência, que nós venhamos exalar o bom perfume de Cristo, aonde nós chegarmos, aonde nós estivermos, que nós venhamos falar do amor de Cristo para as pessoas. Em Jeremias, Aleluia. Jeremias 17, 9. Aleluia. Outra frase bem conhecida:
seu coração mandar. Aleluia. Quantas pessoas já chegou até nós e diz: faça o que o seu coração mandar. Até muitas das vezes as pessoas, até cristãs, creem em Deus e diz: faça o que o seu coração mandar. Aí nós temos que lembrar que o nosso coração é bondoso. Aleluia. E que nós não devemos fazer aquilo que o nosso coração diz, mas sim aquilo que o Senhor diz que é para nós fazermos. Aleluia. A palavra do Senhor vai dizer em Jeremias 17, 9: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas. Glória. Aleluia. Nós temos que... Como é que eu faço para não ir pelo meu coração? Para isso, nós precisamos ter uma intimidade. Nós precisamos buscar no Senhor. Nós precisamos deixar nossos ouvidos sensíveis à voz de Deus. Porque quando nós deixamos os nossos ouvidos sensíveis à voz de Deus, aquilo que vier sobre nós, automaticamente, se for bom, o Senhor Ele revela, Ele mostra, Ele traz paz ao nosso coração. Mas quando é algo que não é bom, aquilo vai te incomodar, aquilo vai te ficar refletindo, e Deus Ele mostra, Ele fala, Ele manifesta, porque o Senhor Ele é onipresente, onisciente e onipotente. Muitas das vezes nós dizemos assim, nós oramos: Senhor, cuida da minha casa, cuida da minha família. Mas quando chega em determinada situação, nós tiramos o controle de Deus e queremos tomar a frente. Não só na nossa casa, na nossa família, no trabalho. Nós dizemos: não, Senhor, aqui não, aqui eu faço, aqui eu resolvo. Mas o Senhor Ele não quer só a sua metade. Ele quer você por inteiro. Ele quer você como um todo. Ele quer conduzir a sua vida, não somente a fase nós como criança, mas Ele quer a nossa juventude, Ele quer a nossa mocidade, Ele quer quando nós estamos em um emprego bom, quando nós fazemos a faculdade, quando nós estabelecemos família, quando nós nos tornamos mãe, quando nos tornamos pais. Ele está ali todos os dias, meus irmãos, querendo nos moldar, querendo nos transformar, querendo fazer de nós um verdadeiro adorador, que adora ao Senhor em espírito e em verdade. E para finalizar, Eclesiastes. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Eclesiastes 12, primeiro. Como eu falei, o Senhor, Ele não quer somente um período da nossa vida. Ele quer a nossa vida por inteiro. E hoje, como um culto de jovens, muitas pessoas jovens vai dizer para você: curta tudo agora, você é jovem só uma vez. Não dê ouvido, não dê ouvidos a estas pessoas. E quando alguém chegar para você e dizer isto, que você se lembre deste versículo. Eclesiastes 12, primeiro. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos, dos quais venho a dizer: não tenho neles contentamento. E para nós, homens e mulheres que estamos aqui nesta noite, lembra-te do
do teu Criador. Aleluia. Não somente na tua juventude, não somente na fase que você está hoje, mas em toda a sua vida. Aleluia. Lembra-te dele e faça de acordo com a vontade dele, o querer dele, e que você viva as promessas que Deus tem na sua vida. Aleluia. Glória a Deus. Vamos ficar de pé? Glória. Aleluia, Jesus. Todos nós que estamos aqui nesta noite, nós temos uma promessa. Diga assim: eu tenho uma promessa. Eu sei que quando eu digo que você tem uma promessa, automaticamente você vai lembrar da promessa que Deus